Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aí mais uma vez, Mengous, canal que traz todas as notícias que vocês precisam saber aí do Flamengo. Hoje eu separei um corte aí do Linha de Passe, né, da ESPN, falando aí sobre essa vitória do Flamengo em cima do Juventude. Flamengo que não teve aquela atuação brilhante que a gente está acostumado, mas foi um time seguro, que não correu risco, né, meio pragmático, ganhou sem sofrer, então acredito que é isso, né? A gente tem que valorizar os 3 pontos. Afinal, o Flamengo nessa história quebrou um tabu de 28 anos, segue na liderança, segue mantendo aí a distância para o Palmeiras com os pontos de frente de gordura, né? Emerson Royal e Arrascaeta marcaram os gols, né? Numa ordem contrária do que eu falei, mas foram eles que marcaram. E é isso, rapaziada. Vou soltar o vídeo aí para não ficar muito longo, né? Não enrolar muito vocês. Peço que antes só inscreva-se no canal, dê o like no vídeo, tá bom? Para ajudar a gente e vamos pro vídeo. Sim. Eu só queria falar sobre essa rapidamente, será que não sei se dá tempo? Não. Essa questão do Felipe Luiz. Então, eu ia trazer dois temas, só que até inverter a ordem, então vamos nessa. Começa aí, Felipe Luiz, a proposta, você está dizendo? Sim. Eu queria ouvi-los. Recebe a proposta do Fenerbahçe, diz, não, pretendo cumprir meu contrato, tenho minhas ideias muito claras de onde eu quero chegar. O famoso plano de carreira. Eu acho isso muito legal. E depois ele acrescenta. E tenho um projeto aqui com o Flamengo. É a responsabilidade dele profissional com um projeto que está no meio. É no meio da temporada. Passou um pouquinho do meio, mas agora vão entrar as fases decisivas de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Quem sabe chegar a um Intercontinental. E ele é fundamental nisso. Se ele abandona o barco no meio disso, ele está deixando o Flamengo perdido, né? Então, sem rumo. Eu acho que assim, seria uma escolha muito pouco inteligente. Eu também acho. Porque, por vários pouco motivos. Inteligente. É pouco inteligente, né? Mas a questão... Por vários motivos. Muitos aceitaram, Não, eu sei, historicamente mas falando. é que eu acho que assim, primeiro, ele tem confiança na capacidade dele. Sim. Então ele sabe que não é por acaso que ele recebeu uma oferta e ele sabe que esse trem especificamente do Fenerbahçe, Talvez passe o melhor. não, exatamente. Eu acho que passa. Vão passar tantos Não, outros e se não como esse, passar, muito provavelmente. o vagão que ele Vão tá já passar, é melhor. isso. Vão passar vários trens como esse daí. É óbvio que se chegasse o Real Madrid e fizesse uma oferta, vem aqui, aí é uma outra história. Então, assim, o que eu vou falar não vale pra se fosse o Real Madrid. Mas sendo o Fenerbahçe, vão passar outros trens. Depois, ia pegar muito mal. Ele ia se queimar de uma maneira absurda, fazendo a escolha de deixar o Flamengo, né, no meio de um trabalho que parece ser um trabalho promissor nesse momento. Ele ia se queimar do ponto de vista profissional, como postura profissional, não como qualidade de técnico. E terceiro, que eu acho que assim, a chance que ele tem de ganhar 2 títulos até é uma chance grande. Não estou dizendo que já é campeão da Libertadores ou já é campeão brasileiro, mas o Flamengo hoje é o favorito para o Campeonato Brasileiro e isso pesa bastante. Eu acho que ser favorito para título brasileiro é bastante significativo e é o favorito para Libertadores, o que aí eu acho que tem um peso menor, porque mata-mata, o favoritismo conta pouco. Mas seria muito burro deixar o Flamengo agora. Pronto. Um pouco inteligente. Só para sublinhar, muitos não outros entendi. aceitaram essa situação na história do futebol brasileiro. E outra, projetando, ali na frente vai passar um outro trem desse. Não. E quando vai passar esse trem, final do ano, meio do ano que vem, o Flamengo tem que estar preparado. Porque vai vir o trem, eu acredito que vai vir o trem mais forte. Eu entendi o que o Eugênio quer sublinhar, o famoso, que legal dele ter feito isso, mesmo que a gente concorde, Não, porque que muitos legal, não que faria. mostra Sim, que ele é um cara, mas para mim, sabe, assentado sobre o que ele pensa, o que ele projeta, muito sólido. O meu ponto para jogar para vocês é, por que eu também acho que seria muito pouco inteligente? Se a gente pegar as grandes ligas, vamos ver essa última janela do Flamengo. Que time pode oferecer uma janela dessas em comparação aos seus concorrentes? Porque assim, óbvio que o Liverpool pode, mas aí o Chelsea também pode, o United pode, o City pode, e são grandes clubes, eu não estou falando. Ele está num lugar que permite a ele
se ele olha no médio prazo, um domínio de consolidação de carreira que eu não acho nem que é para ir na linha da fidelidade ao Flamengo. É uma ótima opção profissional. E para mim hoje, trazer o Fenerbahçe é algo incomparável. Assim, o Flamengo no contexto brasileiro e sul-americano, ao Fenerbahçe no contexto É que tem uma lógica europeu. Quando você fala do futebol turco, tem uma lógica de que o futebol turco é o último passo, assim como o futebol português, para as 4 ou 5 maiores ligas. Então, se você Sim, é uma escada. estoura ali... Só que o Felipe Luiz ainda tem a vantagem... Ele ainda tem a vantagem... Do histórico dele lá. Do histórico dele lá. Ele não precisa disso. Sim. Ele não precisa do futebol turco para que as pessoas o conheçam. O Felipe Luiz é uma figura conhecida no futebol europeu, no mais alto patamar do futebol europeu. A Espanha o vê quase como um espanhol. Então, assim, se ele ganha títulos com o Flamengo... do trem do Atlético e do Chelsea? Os caras vão... Se ele ganha títulos com o Flamengo, os caras vão saber... Pera aí. É o Felipe Luiz, eles sabem quem é o Felipe Luiz, como ele pensa, como ele trabalha e tudo mais. Então eu acho que ele não precisa do degrau, ele não precisa da escada para ir para as maiores ligas. Eu só tenho a impressão o seguinte, Jean, quando você fala do futebol português e do futebol turco, o português eu concordo que é tô batendo na porta, toque, toque, toque. O turco é o contrário. O turco é quando você... Já passou. Não mais. Técnico, não pra É jogar. o contrário. Então, Ou é não. porta de entrada, outra é porta de saída. Não mais, porque hoje não é nem... Os caras estão com grana. Os caras estão com muito dinheiro. Hoje é um negócio, se a gente for ver o Osimhen, que era um cara que todo mundo falava, vai pra Premier League, vai pra Premier por League. 100 milhões. Então eles estão... Não, tem vários, Eugênio. Tem vários jogadores ou figuras que a gente não imaginava. E nessa... Ederson mesmo. o próprio Ederson, que acho porta de que... saída. Agora, assinando embaixo do que vocês disseram, essa porta de início do futebol português, vou trabalhar no Braga, por exemplo, que é um time que projeta técnicos e tal. O Felipe não vai precisar. Mas não vai mesmo. Eu acho que se ele for para um time de Não vai segundo mesmo. escalão, eu o vejo, é óbvio que eu não posso prever o futuro, porque nenhum técnico é eterno, como O substituto- do Simeone. Claro, mas é isso. Eu acho que é uma tendência, isso. porque o Simeone não vai ficar a vida inteira lá, que é o maior técnico do Atlético da história. Embora etc. ele seja... quer dizer, seria até um caminho para o Atlético fazer aquilo que ele sempre quis fazer e nunca conseguiu, que é mudar, porque o Felipe Luiz não tem nada a ver como técnico com o Simeone, em relação a ideias de jogo. E nem poderia ser assim no Flamengo, porque o Flamengo tem... Ele é mais moderno que o Simeone. Ele é um cara que tem uma outra ideia de jogo. Tal. Agora, o Atlético do Simeone no começo do trabalho dele precisava de um Simeone. Não adiantava chegar um cara ali Sim, fazendo de choque. Exatamente. Hoje o Atlético já pode dar um passo à frente e talvez por Mas isso... essa você defesa forte tem a ver com o Simeone também. Ah, claro. Então se for para ele ele bater na absorve porta e isso. entrar... O Saúl flutua. Então, mas inclusive para mim um dos equívocos, não é nem equívoco ou erro, né? Mas o Felipe Luiz falou que o Saúl não estava em 100% na sua forma e do jeito dele de proteger do jogador começar, né, a pegar a condição física, ele deixava o Saúl aberto pelo lado direito, justamente nessa função do Gerson que você está falando. Só que o Saúl, como segundo volante, sempre jogou muito, pisando na área no Atlético de Madrid também. E aqui no Flamengo, na primeira vez que ele joga como segundo volante, ele acaba com o jogo. Ele deita, bota aqui a bola embaixo do braço e ele acaba com o jogo. Ele com o Jorginho são caras que, assim, a gente vê o time adversário tentando pressionar e eles saem em diagonal com uma facilidade bizarra. 2 toques na bola, eles já tiram a pressão do adversário. Então, assim, acho que o Felipe Luiz, ele tenta no início, quando vem o Saúl, fazer o Saúl pegar ritmo de jogo aberto pelo lado direito, mas eu não concordava com a utilização do Saúl aberto pelo lado direito. Mas é um jogador versátil como era o Gerson. Mas o Muitas vezes Gerson... jogava como segundo homem Mas também. o Gerson tinha mais velocidade. Vamos lá, estabelecer essa O comparação. Gerson, pra mim, tinha mais velocidade para jogar aberto. O Gerson, mesmo ele tendo um pouco mais... Ele era lento na hora que ele trazia para dentro. Na hora que ele pegava a bola pelo lado direito, né? Para trazer para a canhota, que é a perna boa. Mas ele tinha mais força física também para sustentar o embate com os laterais. Coisa que prefere passe curto. Coisa que o Saúl não tem. Então, assim, pra mim, botar o Saúl pra jogar aberto, por exemplo, dar uma espetada, uma virada de jogo do lado esquerdo pro Saúl correr em diagonal, eu acho que você não vai estar tirando o melhor dele. Eu acho que o melhor é o que ele tá fazendo agora. Até porque jogando tem ali. alguém para fazer isso muito bem hoje. Tem o Plata, tem o Luiz Araújo, que podem jogar aberto. Aí do outro lado tem o Samuel Lino e tem as Eu nunca referências. achei que o Gerson era o jogador aberto. Ele partia dali.
Mas ele nunca foi o Tá, cara de no atacar desenhinho espaço. da escalação ele aparecia ali, Ele mas de partia fato... dali, mas ele flutuava. E aí muitas vezes Pelo dando intermediário. o corredor pro Wesley, né? Então, Porque- exatamente, Sim, funcionava você tinha o muito bem Wesley. com o Wesley. Quando você tinha o Wesley. Era muito Hoje isso. a gente viu Então. o Emerson passar muito. Mais do que o normal. É justamente porque o Ayrton E é Lucas melhor descendo fazer pra isso. ficar. Eu acho que é melhor pro Flamengo usar o Emerson Royal dessa maneira. Porque exatamente. ele é um cara assim, eu não acho essa unanimidade toda, embora ele tenha... Unanimidade negativa ou positiva? Positiva. Ah, tá. Porque, O Emerson claro, Royal? Porque muita gente não gosta. Mas o Emerson Royal foi vaiado no primeiro tempo Não, do eu jogo não contra tô o Inter. falando no Ele Flamengo. não é unanimidade. Mas o Saiu. que eu digo é, quando ele chega como um cara que tem uma carreira invejável. Basta olhar Barcelona, Milan, as camisas que ele vestiu, né? A carreira dele é além da seleção brasileira. E a mim isso sempre surpreendeu. Fala, cara, por que disso, entendeu? Então eu acho que é um cara importante para você saber usar. E acho que hoje o Flamengo soube usá-lo. Ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e o Flamengo teve uma vitória, para mim, hoje protocolar. Acho que o grande mérito do Flamengo de 2025 é que ao contrário de outros Flamengos de anos passados, ele não dá mole. É isso. Ao contrário sobretudo no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo dava muito mole no Campeonato Brasileiro. Por quê? Aquele olhar de olha, esse jogo aqui, Juventude fora de casa, com esse histórico que o Flamengo tem contra o Juventude em Caxias, tendo um jogo de Libertadores no meio de semana, era o típico jogo do Flamengo que acabava deixando 2 pontos que faziam muita falta na briga pelo título por pontos corridos. Então, o tratamento que o Flamengo hoje, por causa da sua direção e do seu treinador, tem dado para o Campeonato Brasileiro é espetacular. Não dá mole e por isso, assim, ele sofreu o quê? Só bola parada do Nenê no primeiro tempo. Tirando isso, Não teve o susto. Juventude Eu acho não fez assim, nada. Para mim, claro que o ataque do Flamengo funciona. O ataque do Flamengo é muito bom, é o melhor do campeonato. Mas o sucesso do Flamengo reside na sua defesa. No seu sistema de marcação. Sim. Sim. Porque defesa, para mim, defesa não são os Não é 4 linha jogadores que estão ali Sim, atrás. sim. Porque justamente eles Depende muito participam muito menos. dos seus atacantes. Eles participam Marcam muito. Os homens da última linha participam muito menos do que anteriormente, porque a bola já chega para eles mastigada quando chega. Felipe Luiz Quando fala chega. sobre isso. Então, mas o grande mérito é por que estoura pouco a bola lá atrás e, consequentemente, não sofre gol? Porque o time inteiro marca. E aí, quando eu falo de defesa, é sistema defensivo, é o time como um todo. É o maior mérito, é a sustentação, é o que dá a solidez ao Flamengo. O Flamengo é a melhor defesa disparado do Campeonato Brasileiro. É muito difícil fazer gol no Flamengo. E a partir daí ele constrói suas vitórias. Às vezes ele encaixa uma goleada, às vezes vai fazer 1-0, 2-0, como hoje, mas vai somar 3 pontos. Agora, sobre a sua provocação, Saul Gerson, assim, quando você tem Saul e Jorginho como dupla de volantes, você tem um nível de capacidade de abrir o jogo, a defesa adversária com passe, que ninguém tem na América do Sul e que não é fácil encontrar no futebol europeu. É óbvio que jogando na velocidade do jogo europeu, esses jogadores teriam outro desempenho, etc. Mas eu vejo ali uma dupla de volantes assim que, olha, ou é primeiro escalão ou próximo disso, tá? Obviamente, com a idade deles, cai um pouco com a qualidade, sim, para mim. Jorginho, primeiro escalão, Questão Saul, mais a idade, segundo né? escalão de alto nível na carreira, tá? Que são jogadores de carreiras sólidas no futebol europeu. E aí, você imagina com esses 2 jogadores, você tem um meia que desequilibra por dentro do futebol brasileiro, que joga muito dentro do meio para a esquerda, Arrascaeta, e jogadores de lado de campo com muita força e qualidade. Não cabe nesse tipo de jogo que o Flamengo faz. Vamos supor que o Gerson estivesse à disposição. Vamos fazer esse exercício, essa ficção. O Gerson hoje não seria titular do Flamengo. Porque você não abre mão de um jogador. Você não abre mão hoje de um jogador de velocidade para ter um jogador. Não é a qualidade. A qualidade o Gerson tem, da característica do Gerson. Você só faria isso, e isso provavelmente vai acontecer lá na frente, algum dia, quando o Eric estiver inteiro, Pulgar para jogar ali de volante, que também tem um passe. E aí você pode formar ali com o Jorginho. Aí o Flamengo está sendo pressionado, de repente um jogo fora de casa. Em algum momento, 10, 15 minutos, você abre o Saul por um dos lados para ter mais capacidade de retenção de bola, continuando com a força de marcação. Mas de ideia inicial, não cabem esses 3 jogadores juntos. E para fazer o segundo volante, eu acho que o Saul faz melhor que o Gerson. Porque se fosse para fazer esse lado de campo de construtor, não com o atacante, eu acho que o Gerson faz melhor que o Saul.
sei se Jailson concorda comigo. Concordo. Eu só não. Assim, a gente tá falando de uma situação hipotética, é óbvio, né? Até porque. É porque ele fez a provocação, então. Não, talvez o Saul. Brincadeira. Não, então, talvez o Saul não viesse se o Gerson não tivesse saído. Não, sim. Mas eu não sei se por exemplo, se o Gerson não seria titular. Não como meia, né? Como volante. Eu acho que o Gerson continuaria brigando aberto lá com o Luiz Araújo e com o Plata pelo lado direito. Ele não entraria. Aí é a minha opinião. Acho que ele não entraria na briga pela volância, porque a gente tá falando de Pulgar, de De La Cruz, enfim, de Jorginho, Saul. Jogadores que ali entregam. Vitor Araújo como opção. Vitor Araújo e Alan, que, enfim, estão lá na terceira opção hoje. É a realidade. Mas acho que o Gerson, porque o Gerson era capitão do time e estava jogando muito pelo lado direito. Sim, não, essa é a questão, como o Flamengo consegue. Eu acho que subir ainda, eu acho que o Flamengo hoje é um time ainda melhor do que era antes. Sim. Apesar de ter perdido um jogador que foi ano passado, em vários momentos, a maior parte da temporada, o seu melhor jogador. Então é isso. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Vocês avaliaram aí, viram a mesa debatendo aí essa quebra de jejum do Flamengo há 28 anos, 27 anos, que não ganhava do Juventude lá. Teve aí também essa notícia do Fenerbahçe interessado no Filipe Luís. Ele nem quis ouvir a proposta. É uma pessoa muito centrada, sabe o que é pra vida, sabe o que é pra carreira. Elogiável, né? Porque a gente já viu várias vezes aí, a gente tá acompanhando o Gerson aí, né? Que tá lá sofrendo, foi por um pouco, a gente não sabe parte interna ali, mas aparentemente uma ganância e agora tá lá infeliz, né? E daqui a pouco deve ter que arrumar um problema para sair. Então, assim, é muito bacana quando o atleta tem essas atitudes aí. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que bom que vocês ficaram até o final. Se ficaram, foi porque vocês gostaram. Então não deixe de dar o like para ajudar a gente. E inscreva-se no canal, tá bom? Até um próximo vídeo. Valeu!